Até quando nossas crenças influenciam nosso pensar ou a nossa forma de agir? Será que uma fé tão rigorosa pode despertar distúrbios psicológicos? Ou será que um desses distúrbios podem abrir as portas para que algo além da nossa compreensão se aposte no nosso corpo? Essas foram as minhas grandes dúvidas enquanto eu pesquisava o caso da Anneliese Michel, a história que baseou o filme O Exorcismo de Emily Rose, que com certeza é um dos filmes mais pesados de terror que eu já assisti, fazendo muito jus ao terror e à negligência que passou a Anneliese da vida real. Eu sou a Beatriz, esse é o quadro Madame Mistério, e é com essa história que eu abro o nosso mês do terror, uma singela comemoração ao Halloween que teremos aqui no Pod esse mês, com histórias macabras toda semana. E esse caso de hoje, ele é pesado, com alguns gatilhos, então eu não recomendo para os corações mais sensíveis. A nossa história começa numa cidade da Baviera, na Alemanha, onde a pequena Anne Elisabeth Michel, também conhecida como Anneliese, morava com seus pais e com as suas irmãs. Ela nasceu em setembro de 1952 e era descrita pela mãe como uma garota gentil, amorosa, doce e obediente. E põe obediente nisso. A família Michel, principalmente os pais, a Anna e o Joseph, eram extremamente religiosos, muito mesmo. Eles eram católicos e passavam essa devoção para as filhas. Só que não é só aquela devoção de ir na missa no domingo, de se confessar regularmente, participar mais ativamente da comunidade, nas celebrações. Não era só isso. O pai, o Joseph, quando mais novo, queria ser padre e 3 de suas tias eram freiras. Então, os pais incentivavam demais a devoção das filhas, inclusive para expiar os pecados de outras pessoas. Talvez a explicação para isso foi o fato da Ana, a mãe, ter tido uma filha antes do casamento. Inclusive, quando a Ana casou, ela teve que usar um véu preto. Isso foi lá na década de 40, onde o conservadorismo corria solto e se casar grávida era um grande escândalo. Então, desde criancinha, a Anneliese era incentivada à devoção fervorosa. E quando a sua irmã, a Marta, essa primeira filha, fora do casamento, faleceu aos 8 anos por um tumor no rim, ela sentiu que ela deveria fazer ainda mais penitências por conta desses pecados. Que nem eram delas, né, gente? Ela era só uma criança. Para vocês terem uma ideia, ela dormia no chão frio para expiar os pecados dos viciados em drogas. Tudo isso sendo só uma criança. Então pensa na ansiedade e na pressão que essa garota vivia. Na adolescência, lá pelos seus 16 anos, a Anneliese teve seu primeiro ataque epilético e ela começou a sofrer com convulsões. Ela também começou a ter alucinações enquanto rezava, vendo rostos de demônios durante o dia, ouvindo vozes que xingavam ela, e logo ela desenvolveu uma depressão severa e a sua saúde mental foi se deteriorando. Ela acabou sendo admitida em um hospital psiquiátrico, mas isso não fez com que a sua condição melhorasse, e foi no hospital que ela teve outro quadro de convulsão, e nessa época ela começou um tratamento para epilepsia e também fez uso de medicamentos para psicose e esquizofrenia. Mas, muito por conta da sua fé, a Anneliese, ela estava convencida de que ela própria estava sofrendo ataques espirituais, possessão demoníaca mesmo, sabe? Até o seu comportamento mudou completamente. Ela ajoelhava centenas de vezes nesse período, andava nua, latia, se arrastava para baixo da mesa e até lambeu a sua própria urina do chão. A garota acreditava que a medicação já não fazia mais efeito e assim, ela já estava no fundo do poço com a sua depressão e ela cogitou inclusive suicídio. E em uma peregrinação por lugares sagrados, lá na Alemanha, a Anneliese teve uma espécie de repulsa por símbolos religiosos, como cruz, água benta e a imagem de Cristo. E não era só ela que estava convencida desses ataques, mas sua própria família e as pessoas que conviviam com ela também achavam isso. Então a família Michel pediu por um exorcismo. Isso porque, para eles, essa seria a única forma de salvar a vida da Anneliese.
Só que o processo para conseguir um exorcismo feito pela Igreja Católica não é tão simples assim. Os padres aconselharam os pais a continuarem com o tratamento psiquiátrico, então foi só na terceira tentativa, em setembro de 1975, que o bispo Joseph Stengel concedeu uma permissão aos padres Ernest Alt e Arnold Hens para exorcizar Anneliese, de acordo com o Rituale Romano de 1914. Mas ele também ordenou total sigilo sobre o caso. Abrindo um parênteses aqui, o Rituale Romano é um livro escrito em 1614, onde contém todos os rituais feitos pelos padres católicos. Tem ritual para benzer a água até para fazer um exorcismo. E em 1999, a Igreja Católica fez a primeira grande atualização nas regras sobre exorcismo desde 1614, distinguindo a possessão demoníaca de doenças físicas e psicológicas. Então, assim, uma janela de tempo enorme onde vários exorcismos foram feitos que talvez não fosse uma possessão, fosse uma doença de ordem psicológica. Voltando, a Anneliese foi submetida a rituais de exorcismo que duravam até 4 horas, 1 ou 2 vezes na semana, durante 9 meses. Uma garota de 22 anos, com problemas de ordem psicológica, com esquizofrenia e epilepsia, foi submetida a quase 1 ano de sessões de exorcismo. Eu não sei vocês, mas eu acho que não tinha como isso dar bom. Os sacerdotes identificaram vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas Iscariote, Nero, Caim e Adolf Hitler. Uma opinião muito particular minha, fico pensando que caralhas que esse tanto de demônio ia fazer ou ia querer com uma jovem de 20 e poucos anos. Com que objetivo, sabe? É um questionamento muito forte que eu tenho quando eu leio sobre esses casos de possessões. Mas voltando, durante esses meses foram gravados cerca de 42 fitas do processo. Inclusive, tem um vídeo do áudio do exorcismo da Anneliese disponível aí pelo YouTube e dá pra ouvir os rosnados, o tom de voz completamente diferente do dela, inclusive o nível de brutalidade era tão grande que ela chegava a ser acorrentada na cama. Eu não consegui ouvir 2 segundos desse áudio, é completamente desconfortável. E com o passar dos meses, a saúde da Anneliese foi se deteriorando ainda mais. Ela contraiu pneumonia, não comia mais, emagreceu muito e ela chegou a pesar cerca de 30 quilos naquela época. No dia 1º de julho de 1976, um dia depois de uma sessão de exorcismo, a Anneliese faleceu e foi enterrada ao lado da sua irmã Marta, no terreno na lateral do cemitério, que era um espaço destinado aos filhos ilegítimos e aos suicidas. Ou seja, nem depois de todo o sofrimento, de toda a sua luta espiritual, ela teve paz. E no laudo da autópsia, a causa da morte foi inanição e desnutrição. Morrer de inanição é morrer de fome, é a completa ausência de consumo de alimentos. A Anneliese não estava em condições de decidir nada por si mesma, mas ela tinha pessoas que deveriam cuidar e zelar pela saúde dela. Os pais, os padres que estavam com ela nesses meses, e eles foram negligentes e não buscaram ajuda médica quando ela chegou nessa situação. Mesmo ela não querendo ir para psiquiatras, ainda assim era obrigação dos pais e dos padres procurar ajuda médica para cuidar do corpo debilitado dela. E esse entendimento aqui não é só meu. Logo após a morte da Anneliese, as autoridades locais abriram um inquérito para saber o que de fato aconteceu. A promotoria responsabilizou os 2 padres e os pais por homicídio causado por negligência médica. E o bispo, que autorizou a realização dos rituais de exorcismo, não foi responsabilizado por conta da sua idade avançada e de sua saúde. Inclusive, ele morreu poucos anos depois desse caso. O julgamento começou em março de 1978 e perante o tribunal, os médicos disseram que a Anneliese não estava possuída. Eles disseram ainda que todos aqueles rituais reforçaram ainda mais o estado psicótico dela. E se ela tivesse sido levada ao hospital e forçada a comer, a sua morte teria sido evitada até uma semana antes da morte dela, de fato. Já a defesa dos padres e dos pais da Anneliese argumentaram dizendo que tudo que foi feito foi um ato lícito e que a Constituição alemã protege seus cidadãos do exercício da prática de suas crenças.
além de terem usado os áudios gravados durante os rituais para justificar que ela realmente estava possuída. No final do julgamento, os pais da Anneliese e os padres, Ernest Alt e Arnold Hens, foram considerados culpados de negligência médica e foi determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. Ou seja, uma pena super branda. O caso chocou a cidadezinha onde ela morava e o país todo também. A Alemanha se orgulhava de ser um país mais secularizado, onde questões cristãs não eram questões para eles. Surpreendeu todo mundo como todos que estavam à volta da Anneliese realmente acreditavam que ela estava possuída. Em uma entrevista ao jornal Telegraph de 2005, a mãe da Anneliese, já com seus 80 anos e ainda profundamente cristã, comentou que não se recuperou dos fatos, mas que também não se arrepende das suas ações. Ela disse, abre aspas, sei que fizemos a coisa certa porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos. Ela carregava estigmas e isso era um sinal de Deus para exorcizarmos os demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas para expiar os pecados. Fecha aspas. Já em uma outra entrevista, agora para o Washington Post, lá na época do lançamento do filme O Exorcismo de Emily Rose, o padre jesuíta, médico e psiquiatra Ulrich Niermann disse que, abre aspas, como médico, eu digo que não existe possessão. Na minha opinião, esses pacientes são doentes mentais. Eu rezo com eles, mas isso por si só não ajuda. Você tem que lidar com eles como psiquiatra. Mas ao mesmo tempo, quando o paciente vem da Europa Ocidental e acredita que foi prejudicado pelo mal, seria um erro ignorar seu sistema de crenças. Fecha aspas. Ou seja, as crenças elas são importantes e devem ser respeitadas, mas o olhar crítico do psiquiatra é extremamente importante para não alimentar essa ideia a ponto do paciente ficar em estado psicótico igual a Anneliese. E aí, misteriosos? Que caso pesado, né? Quando assisti o filme O Exorcismo de Emily Rose, eu fiquei dias sem dormir. Eu dormi com as pernas encolhidas para não correr o risco do demônio puxar meu pé. Mas depois de grande, meu pensamento é aquele, né? Que o demônio vai querer comigo? Esse foi o nosso primeiro episódio do Mês do Terror. E ainda dá tempo de você mandar um caso, uma história que aconteceu com você, um susto, um sonho que você sonhou e depois ainda aconteceu igualzinho, uma aparição que você viu, um OVNI, fantasma, uma pessoa que já se foi e apareceu para você. Vale tudo. Pode mandar por e-mail roupãodemadame.pod@gmail.com ou por DM no nosso Instagram @roupãodemadame. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos ou com seus inimigos. Tudo bem, tá valendo. Você quem sabe. Mas isso ajuda muito o podcast chegar a mais pessoas. E eu volto semana que vem. Se cuidem e até lá.